Olá, meu nome é Juliane Ribeiro da Cruz e eu vou apresentar um estudo sobre materiais para eletrodos que emitem termionicamente em soldagem a arco. Esse estudo foi desenvolvido com e sob a orientação do professor Américo Scott na Universidade Federal do Paraná. Essa é a estrutura do nosso trabalho. Primeiro, nós vamos apresentar o cenário que motivou o desenvolvimento desse estudo, o desafio, que é o objetivo do nosso trabalho, os requisitos de viabilidade para que o eletrodo seja considerado como não consumível, a metodologia que nós aplicamos, os principais resultados e conclusões, um link para informações adicionais sobre esse estudo e os agradecimentos. Então, emissão termiônica é o fenômeno de emissão de elétrons que ocorre em corpos quentes. Processos de soldagem como TIG e a galvanização têm tirado vantagem desse fenômeno há muito tempo. A emissão termiônica é tradicionalmente descrita pela equação de Richardson-Dushman, que, em resumo, determina a densidade máxima de corrente produzida por emissão termiônica em função da função trabalho e da temperatura do material. Então, diferentemente do que se pensa, a emissão termiônica pode ocorrer em temperaturas inferiores, mas a densidade de corrente produzida é baixa. Isto sugere que outros materiais, além do tungstênio e da grafita, podem emitir termionicamente. Mas por que outros materiais não são usados como eletrodos não consumíveis? Então, o desafio desse trabalho é verificar e demonstrar, teoricamente, a viabilidade ou inviabilidade de se utilizar o ferro como material para eletrodo não consumível por meio da comparação de suas características de emissão com as características apresentadas por eletrodos não consumíveis que emitem termionicamente. Como requisito de viabilidade, os eletrodos não consumíveis devem conduzir correntes em níveis usuais de soldagem, ter dimensões apropriadas para garantir acessibilidade e portabilidade, manter sua integridade nas temperaturas de trabalho e ser aquecido pelo próprio processo de soldagem até as temperaturas de emissão. Na nossa metodologia, primeiro nós calculamos a densidade de corrente de diferentes materiais em diferentes temperaturas pela equação de Richardson-Dushman. Depois nós calculamos as áreas de emissão necessárias para produzir intensidades usuais de corrente com base nas densidades de corrente determinadas anteriormente. Depois nós calculamos os diâmetros de eletrodos a partir das áreas de emissão determinadas. Depois, nós determinamos as temperaturas alcançadas pelos eletrodos nas diversas densidades de corrente. E, por fim, nós avaliamos a conformidade desses materiais com os requisitos de viabilidade já estabelecidos. No cálculo do diâmetro do eletrodo, primeiro nós calculamos a densidade de corrente pela equação de Richardson-Dushman em função da temperatura e da função trabalho dos materiais. Depois, nós calculamos a área de emissão necessária para produzir duas intensidades de correntes usuais em soldagem com base na densidade de corrente já calculada. Nós consideramos que a área de emissão era a superfície de um cone na ponta do eletrodo, que a área seria toda essa superfície. Apesar de nós sabermos que a emissão geralmente não ocorre em toda a superfície, essa é uma hipótese razoável, porque nós estamos considerando ou tentando determinar o menor diâmetro possível para a emissão da intensidade de corrente desejada. No cálculo do diâmetro do eletrodo, nós também consideramos 4 ângulos de afiação, porque para uma mesma área o ângulo de afiação vai influenciar diretamente no diâmetro do eletrodo necessário. Considerando agora o aquecimento do eletrodo, nós observamos que vários fatores contribuem para a geração de calor e, consequentemente, para o aumento da temperatura do eletrodo, enquanto que outros fatores contribuem para o consumo desse calor gerado
diminuindo a temperatura do eletrodo. É uma tarefa muito complexa, determinar o impacto, a influência de cada um desses fatores e avaliar a quantidade dessa influência na temperatura final do eletrodo. Então, nós fizemos algumas simplificações e consideramos o calor gerado durante a ignição do arco, ou seja, nós consideramos apenas 1 segundo de aquecimento resistivo por efeito Joule, e nós consideramos que todo esse calor gerado foi consumido através do aumento da temperatura do eletrodo por calor sensível. Então, para calcular a temperatura do eletrodo, nós inicialmente determinamos a resistência elétrica, estimando um comprimento de eletrodo, usando a resistividade dos materiais e calculando o diâmetro do eletrodo, de forma similar ao que foi apresentado. Inicialmente, a densidade de corrente para uma faixa de temperatura, depois a área de emissão necessária para produzir 100 amperes e depois o diâmetro do eletrodo. Com a resistência elétrica, nós calculamos o efeito Joule, considerando uma intensidade de corrente de 100 amperes e um tempo de aquecimento de 1 segundo. Nós igualamos o calor gerado por efeito Joule ao calor sensível e utilizando o calor específico dos materiais, a massa e estimando uma temperatura inicial, nós conseguimos isolar a temperatura final, que é a temperatura do eletrodo. Então, essas tabelas mostram que, para um eletrodo de ferro, eu precisaria de um eletrodo de aproximadamente 2 metros de diâmetro para conseguir emitir 100 amperes na temperatura de fusão. Isso acontece porque, nessa temperatura, a densidade de corrente é baixa para o ferro em comparação aos outros materiais. Considerando agora que a temperatura de emissão seria a temperatura de ebulição, esse diâmetro cai significativamente por causa do aumento da densidade de corrente nessa temperatura mais elevada, mas ainda assim é um valor elevado em relação ao tungstênio e é uma área relativamente grande exposta à temperatura de ebulição. Mas seria um eletrodo apropriado, de tamanho apropriado para a soldagem. A questão é, esses eletrodos, eles conseguem alcançar a temperatura de emissão rapidamente por efeito Joule? Esse gráfico vai estar respondendo para a gente isso. Então, no eixo Y, nós temos o diâmetro dos eletrodos, e no eixo X, nós temos a temperatura. As curvas de diâmetro e de emissão mostram que o diâmetro necessário para produzir 100 amperes diminui com o aumento da temperatura, enquanto que as curvas de aquecimento por efeito Joule mostram a temperatura máxima ou a temperatura atingida pelo eletrodo após 1 segundo de aquecimento. Então, nós observamos que, apesar de ser possível emitir teoricamente ser possível emitir 100 amperes com um eletrodo de ferro de aproximadamente 2 metros, esse eletrodo não seria aquecido por efeito Joule até essa temperatura de emissão. Semelhantemente, apesar de um eletrodo de aproximadamente 3 milímetros ter dimensões apropriadas à soldagem, esse eletrodo não conseguiria ser aquecido rapidamente por efeito Joule até a temperatura de emissão. Apenas eletrodos menores, que teriam maior resistência elétrica pela redução da área da seção transversal, conseguiriam ser aquecidos até a temperatura de emissão. E, como é uma área menor, seria necessário uma área maior para produzir 100 amperes. Então, a emissão para eletrodo de ferro aconteceria acima da temperatura de ebulição, desclassificando o ferro como um material para eletrodos não consumíveis. Fazendo a mesma análise para o tungstênio, nós observamos que eletrodos de dimensões apropriadas à soldagem conseguem ser aquecidos a temperaturas abaixo da temperatura de ebulição, o que
permite com que o eletrodo de tungstênio ainda seja considerado como um eletrodo não consumível. Contudo, seria necessário estar ainda acima da temperatura de fusão do tungstênio. De forma semelhante, analisando as características de emissão da grafita, nós observamos que eletrodos de maiores diâmetros conseguem ser aquecidos, maiores diâmetros em relação ao ferro, porque a grafita ela tem uma maior resistividade. Então, como maiores diâmetros conseguem ser aquecidos, a temperatura para emissão de 100 amperes pode ser menor. Assim, o eletrodo de grafite ele consegue ser rapidamente aquecido a temperaturas abaixo da sublimação. Comparando agora as características de emissão do eletrodo de tungstênio puro com o eletrodo dopado com tória, nós observamos que o eletrodo dopado, a dopagem ela reduz a função trabalho. E isso quer dizer que, com o mesmo diâmetro, é possível produzir 100 amperes e o eletrodo dopado precisaria de temperaturas menores para produzir a mesma corrente que um eletrodo de tungstênio puro precisaria de temperaturas maiores. Dessa forma, o eletrodo dopado consegue produzir 100 amperes abaixo da sua temperatura de fusão, a temperaturas inferiores. Este resultado é comprovado, é evidenciado pela prática, em que nós observamos que após um certo tempo de trabalho, o eletrodo dopado mantém a afiação, enquanto que um eletrodo de tungstênio puro perde a sua afiação por causa da fusão que aconteceu na ponta do eletrodo. Então, como conclusões, nós observamos que, apesar das simplificações, a abordagem empregada foi capaz de demonstrar que alguns materiais podem, e outros não, ser usados como materiais que emitem termionicamente em soldagem a arco. Por exemplo, embora o eletrodo de ferro pudesse teoricamente emitir a 100 amperes abaixo da temperatura de ebulição, ou suas dimensões seriam excessivas, ou ele não poderia ser aquecido rapidamente pelo processo até a temperatura de emissão. Como apenas eletrodos de ferro de menores diâmetros podem ser aquecidos pelo processo, a temperatura de emissão para produzir uma determinada corrente precisa ser superior à temperatura de ebulição, desclassificando o ferro como material para eletrodo não consumível. Por outro lado, o tungstênio e a grafita conseguem emitir 100 amperes abaixo do ponto de ebulição com diâmetros apropriados. O eletrodo dopado com tória tem sua temperatura de emissão reduzida, preservando sua afiação durante a soldagem. Você pode verificar mais informações sobre esse estudo, com mais detalhes, na próxima edição da revista Soldagem e Inspeção, no link abaixo. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse trabalho, pode entrar em contato com os autores nesses e-mails. Nós agradecemos muito sua atenção. Obrigada.